Graça e paz. Queridos irmãos, nesta hora eu estou aqui junto com você para junto podermos meditar um pouco na palavra do Senhor. Eu quero falar com você a respeito da árvore do bem e do mal e o conhecimento que esta árvore trouxe para Adão e para Eva. Antes de conhecer a árvore do bem e do mal, nem Adão nem Eva conheciam o pecado. Mas eles pecaram ao desobedecer o Senhor e comer do fruto proibido. O conhecimento, meus irmãos, do pecado trouxe um resultado muito grande, difícil, muito pesado, tanto para Adão como para Eva. Nós vemos que na palavra do Senhor, este pecado de Adão, ele foi transferido para todas as gerações. E hoje nós estamos debaixo desta maldição, por causa do pecado de Adão e Eva. Eles queriam conhecer, então o inimigo levou eles a pensar que poderiam ser eternos e ter controle sobre a vida e sobre a morte. E é isto, meus irmãos, que nós vivemos nesta sociedade atual. Quanto mais conhecimento, mais controle. O controle das nações sobre os povos. Nós temos aqui no Brasil um exemplo de um governo que é um governo de direita, conservador, e que tem buscado a melhor solução para o país. Mas existe a oposição que deseja ver o país entrar num caos, deseja ver o país passar por uma recessão e depois ainda cobrar do governo para fazer repasse de dinheiro para as pessoas. Eu não sei se esta situação se prolongar, se o governo terá condições de sustentar as pessoas do país, os desempregados, os autônomos, as firmas que fecharam. Haja visto que nós estamos no primeiro semestre. Temos o segundo e o terceiro ainda deste ano pela frente. Então, nós estamos, talvez, para ver algo grandioso acontecer, que é o final desta epidemia. Mas se as pessoas também voltarem a se comunicar, a se interagir e a trabalhar, pode acontecer também que o pico de contágio ele venha subir e haja uma necessidade de voltar a fechar a sociedade como um todo. A Europa, a partir de segunda-feira, já estará abrindo parcialmente o seu comércio. E aqui no Brasil também vai começar a acontecer. Por causa desta epidemia, por causa deste vírus. Este vírus, meus irmãos, ele veio para condicionar o globo para um futuro controle mundial. Essas pessoas que estão contra o governo, elas querem fazer o governo gastar, exigindo que o governo repasse verbas, muitas vezes verbas que o Brasil não possui. Então, esse primeiro semestre ainda será possível, mas o segundo e o terceiro semestre nós não sabemos como vai ficar. É preciso então colocar como Igreja do Senhor, como povo escolhido de Deus, a nossa confiança no Senhor. Eu quero falar com você a respeito um pouquinho de Apocalipse 12.
Eu falei a respeito do versículo 7 e eu quero dar continuidade neste vídeo. Na minha visão, Apocalipse 12, ele vem representando a nação de Israel. Por que eu digo isso? Porque em Apocalipse 12 fala claramente a respeito de Miguel. E Miguel, a palavra declara assim, que Miguel é o príncipe que defende a nação de Israel. Foi constituído por Deus, e ninguém pode negar isso. Então na palavra diz: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Está em Daniel 12, no versículo 1, declara nitidamente que Miguel é o defensor de Israel. Então, as 7 cabeças de Apocalipse 17 fazem referência a Roma, mas as cabeças de Apocalipse 12, que nós estamos vendo aqui, se refere ao dragão, que tem 7 cabeças e também terá poder sobre Roma. Em Isaías 54, do versículo 1 ao 12, em Apocalipse 12, representa a nação de Israel e as 12 tribos, e Jesus com a vara de ferro no futuro, que é objeto desta profecia. A parte central desta profecia é o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo. Por que eu digo que representa a nação de Israel? Porque quando José teve um sonho, ali em Gênesis 37, no capítulo 8, 9 e 10, ele contou o sonho para os seus irmãos e para o seu pai e sua mãe, dizendo que ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se ajoelhavam ao redor dele. E o pai até o repreendeu, dizendo: como assim? Quer dizer que eu, os seus irmãos, que são 11, e vão se ajoelhar diante de você? E isto aconteceu porque ele foi vendido para o Egito, e ali ele se tornou príncipe no Egito e comandava toda aquela nação na área de alimentação. Então as 12 tribos são mesmo 12 estrelas, gerando Jesus que virá reger as nações com vara de ferro. O sonho de José são os 11 irmãos e José, igual a 12 tribos do sonho de José. A mesma mulher é Israel. Então Apocalipse 12 fala sobre a mulher que vai fugir para o deserto. E esta mulher é Israel, que foge para o deserto na grande tribulação. Não fala da morte de Jesus, e não é a igreja, porque a igreja é formada pelos salvos por Jesus. A igreja aparece no capítulo 3 de Apocalipse e encerra-se ali. E depois João é arrebatado ao céu e começa a ver os acontecimentos ali da glória. Então, Apocalipse só irá falar sobre a igreja no momento das bodas do Cordeiro. João passa a assistir do céu os acontecimentos na terra. A batalha no céu, e Satã é precipitado na terra e vai perseguir a Israel na grande tribulação. Então não é sobre a morte de Jesus e não é a igreja. Jesus é o único varão que pode reger as nações com vara de ferro, como diz em Apocalipse. E eu quero ler aqui para você alguns versículos de Apocalipse, para que nós
possamos entender melhor o que diz a palavra do Senhor. Apocalipse 12 diz assim, a partir do versículo 7. Vamos ler um pouquinho antes. 12, a partir do versículo 1. E viu um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal, e eis que era um grande dragão vermelho, abre aspas, é a antiga serpente que se transformou em dragão, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e as lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Somente quem poderá reger as nações com vara de ferro é, sem sombra de dúvida, Jesus Cristo. Então, deu à luz a um filho, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio, aonde Deus irá proteger o povo santo de Deus. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então você vê aqui na palavra de Deus que quando o dragão é lançado sobre a terra, os servos de Deus, os que estão na presença de Deus, podem vencer o inimigo pelo sangue do Cordeiro e pela sua palavra, que tem autoridade não só sobre Satanás, mas também sobre todo o inferno. Todo o inferno está sujeito à palavra do Senhor. É muito poderosa a palavra de Deus. Se nós confiarmos e depender da palavra do Senhor, nós teremos base para vencer as forças malignas, o poder das trevas. A partir daí, meus irmãos, eu e você temos que entender que é somente pelo sangue do Cordeiro que iremos vencer esta batalha. Nós temos visto que o mundo está extremamente avançado na tecnologia, e a tecnologia está toda pronta para fazer a identificação global e implantar a marca da besta. A partir de 2021, existe uma previsão que vai começar no mundo uma grande depressão na economia. E também está previsto uma terceira guerra mundial, porque há investigações para se descobrir a natureza desta epidemia. E
as grandes inteligências mundiais estão desconfiadas que esta é uma epidemia que foi implantada, uma guerra de bactérias para implantar e quebrar a economia mundial. Não se fala nas mortes das crianças na China e também na África, as que morrem de fome. Não se fala em mortes pela AIDS, nem pela dengue no Brasil, mas a mídia está dando uma ênfase completa a respeito desta situação, colocando pânico nas pessoas, para deixar as pessoas enclausuradas, presas e temerosas. Então, nós como servos de Deus, nós não temos que temer, porque eles estão formando estruturas, eles estão treinando o sistema, que através das máquinas, elas vão servir a nova ordem mundial. E essas máquinas, elas vão obedecer padrões de inteligência artificial, junto com uma rede de computadores que vão trabalhar os algoritmos e organizar os dados de todos os seres humanos, como já está acontecendo, como o DNI no Brasil e o cadastro único, e vai ser colocada estas máquinas, este sistema, para servir o anticristo e a nova ordem mundial. Então, nesta tarde, eu quero colocar aqui, diante da presença do Senhor, que a igreja do Senhor Jesus, ela não tem que temer, mas ela tem que ter o seu foco na palavra de Deus e buscar a sua presença, para que ele possa nos livrar da ira vindoura. Nesta hora, meus irmãos, em que o arrebatamento se aproxima, a igreja está sendo separada para uma comunhão pessoal com o Senhor Jesus. Somente estão em comunhão aqueles que estão entendendo que precisam estar na presença do Senhor. E agora, nós vamos descobrir quem não é crente de fachada, mas que tem uma comunhão assim como a igreja primitiva, que não tinha templos, mas que se reunia nas suas casas e buscavam a presença do Espírito Santo, porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja foi formada em Atos 2, depois da descida do Espírito Santo, mas não é o templo de pedra, são pessoas, e as pessoas que entendem, sabem que Deus está separando o seu povo para o arrebatamento. Então eu e você, nós temos que ficar firmes. Fiquemos firmes na palavra do Senhor. Tenha fé no Deus em que você confia. Em nome de Jesus. Amém.